Vamos lá. Esperar o pessoal começar a chegar aí. Opa, começou a chegar. Renata. Bem-vinda aí, Renata. Hoje nós vamos começar. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar mais uma live sobre inteligência emocional. A nossa jornada do poder da inteligência emocional, né? Vamos lá. O pessoal tá chegando aí. Daqui a pouquinho a gente já começa. Muito bem. Vamos lá. Aí a Duda Lima, ela entrou. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui essa série que nós começamos na semana passada falando sobre inteligência emocional e hoje nós vamos dar continuidade ao tema: o poder da inteligência emocional. Muito legal. Vai ser aí pra gente uma jornada maravilhosa. Vamos lá. Na semana passada a gente falou da inteligência emocional, quando que a inteligência emocional foi descoberta, né? Que ela foi descoberta por dois cientistas, pesquisadores e psicólogos norte-americanos chamados Peter Salovey e o John Mayer. Isso foi na década de 1990, na década de 90. E o nosso tão conhecido Daniel Goleman, chamado o pai da inteligência emocional, publicou o livro lá em 1995, que foi o divisor de águas para a gente se entender mais sobre inteligência emocional. Porque antes, gente, nós éramos medidos somente pelo QI, que é o coeficiente intelectual. Ou seja, pelos seus conhecimentos. Quanto você tinha de conhecimento? Então, nós éramos medidos somente por isso. E essa pesquisa, ela existia desde 1900, ela foi descoberta em 1900, que foi descoberta por um também psicólogo francês chamado Alfred Binet. Então, o Binet, quando fez essa descoberta, na realidade a intenção dele era mesmo de ajudar as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem. Mas daí o QI acabou virando uma referência na nossa inteligência intelectual. Foi quando Daniel Goleman, descobriu a inteligência emocional e divulgou isso em seu livro, que tinha um tema chamado Inteligência Emocional, a teoria que revolucionaria e que redefine o que é ser inteligente. Então, quando Daniel Goleman descobriu a inteligência emocional, começou a escrever essa teoria sobre a inteligência emocional, isso mudou a referência de o que é ser inteligente. Então, passou a ser medido também as pessoas pela inteligência emocional. E logo depois surgiram também outros coeficientes, que foram o QS, que é o coeficiente espiritual, e até mesmo o QF, que é o coeficiente físico, que eles falam que os músculos também têm memórias. Muito legal isso, né? Quem sabia disso aí? Fala aí pra mim. Seja bem-vindo aí a Carolina, Regina. Boa noite, Flaviana, Celso.
Sejam todos muito bem-vindos aí. Então, muito legal isso. Até o QF foi descoberto recentemente, que eles falam que os músculos também têm memórias. Muito legal, vamos lá. Então, a inteligência emocional, ela é definida como sendo as nossas habilidades e as nossas capacidades que adquirimos de interpretar e compreender as nossas emoções e sentimentos. Boa noite, Ione. Considerada hoje, gente, a habilidade mais importante que precisamos ter. Inteligência emocional, a habilidade mais importante que precisamos de ter. Por que é importante conhecer e ter inteligência emocional? Porque, gente, ela vai te habilitar em um outro nível de competências. Vai te ajudar a melhorar as suas relações interpessoais. Te ajuda também a alavancar o sucesso seu profissional, sabia? Ela te ajuda a desenvolver pontos fortes com o aumento da sua autoestima e da sua autoconfiança também. Melhora a sua comunicação e, é claro, a sua auto-performance. Pessoas que conseguem ter mais percepções das suas emoções e sentimentos têm mais controle na sua vida, têm mais controle em suas vidas, não é isso? Então, resumindo, a inteligência emocional é o quê? É a gestão das nossas emoções. Só que a gente gere efetivamente a emoção? Não. A gente gere o quê? O sentimento. Porque a emoção, elas são básicas. São emoções básicas. Nós falamos na última live das 5 emoções básicas. Nós vamos falar nelas aqui de novo. Daí você me pergunta, como que eu faço isso, hein, Ricardo? Como que eu faço essa gestão das minhas emoções? A gestão dos meus sentimentos? Como que eu posso fazer essas gestões? Gestão tanto do meu sentimento quanto da minha emoção. Vou te explicar aqui agora. Primeiro, a gente tem que perceber o quê? Que tipo de emoção que eu estou sentindo. E eu só percebo a emoção através de quê? Do sentimento. Identificando qual sentimento eu estou tendo naquele momento. Daí, eu dou um significado para eles. Pronto. Daí, já depois do significado, mais para frente a gente vai ver o ciclo das crenças, que vai ser muito importante você ficar aí até o final da live, que você vai entender o ciclo das emoções, como que é instalada uma crença na gente, como que esse processo funciona de instalar uma crença, como que eu tenho uma crença. A crença é tudo aquilo que você acredita como sendo verdade absoluta. Como que isso acontece dentro da gente? Como que isso é instalado? Isso vai ser muito importante você ficar aí até o final da live para você entender como que é os seus comportamentos hoje, por que você se comporta dessa forma e do jeito que você se comporta hoje. Então, já logo depois que você dá um significado, instala-se uma crença em você e daí você começa a tomar suas decisões, você começa a ter os seus comportamentos, você começa a ter os seus resultados através dessas percepções. Mas para isso eu preciso buscar o quê, gente? Sempre buscar alguns conhecimentos. Essa live, por exemplo, que vocês estão assistindo, vocês estão adquirindo conhecimento nessa live. Vocês estão procurando conhecimento na live. Então, eu preciso de passar por alguns treinamentos, às vezes eu preciso passar por algum processo de coaching, às vezes eu preciso de passar por um processo de um treinamento de alto impacto emocional, às vezes eu preciso de passar por um treinamento que vai me levar para um outro nível, que vai me fazer eu trabalhar as minhas emoções. Então, alguns treinamentos para eu conseguir gerir esse processo melhor, para eu conseguir fazer a gestão das minhas emoções de forma mais correta e equilibrada. Então, lá na live anterior, que nós fizemos aqui na semana passada, eu expliquei o significado de emoções e sentimentos. Por quê, gente? Porque está dentro da inteligência emocional. Para a gente entender a inteligência emocional, nós temos que entender primeiro o que é a emoção e o que é sentimento. Então, as emoções são as manifestações da nossa mente. Aquilo que nos faz agir e reagir diante
do que acontece em nossas vidas. Isso é o significado de uma emoção. Manifestações da nossa mente que nos fazem agir e reagir diante de acontecimentos em nossas vidas. E os sentimentos, hein? O que são os sentimentos? Os sentimentos são respostas às emoções, ou seja, é um significado que você dá para aquela emoção. É uma percepção da emoção. Então, os sentimentos são respostas às emoções que nós sentimos durante toda a nossa vida. E diz respeito de como a pessoa se sente diante daquela emoção. Isso é o sentimento. São estados e reações que o corpo humano é capaz de expressar diante dos acontecimentos vivenciados. Então, eu citei aqui também, na live anterior, eu estou fazendo um resumo para que vocês entendam efetivamente. Quem não assistiu a outra live vai poder pegar esse resumo que eu estou fazendo aqui para a gente dar continuidade na live de hoje. Tá? Então eu citei também aqui as 5 emoções básicas e os sentimentos que são raízes dessas emoções básicas. Então as 5 emoções básicas são quais? Medo, raiva, tristeza, alegria e o afeto. E quais são os sentimentos que são a raiz dessas emoções? O medo, por exemplo, tem um sentimento de pânico. Eu citei 3 exemplos de cada um: pânico, fraqueza e ansiedade. Isso vem de quê? Vem da raiz, é uma raiz do medo. A raiva, o sentimento é qual? O ódio, a fúria, o rancor. Citei também o sentimento da tristeza. Qual que é o sentimento da tristeza? Aflição, angústia, depressão. E a alegria, hein? A alegria é a felicidade, é o prazer, é o deleite. E o afeto, o sentimento do afeto é o amor, a atenção e o cuidado. Então, para vocês entenderem o que é emoção, que são as emoções básicas, daquelas emoções geram os sentimentos. Os sentimentos são raízes das emoções básicas. E podem ter muitos outros nomes de sentimentos, tá? Vamos em frente aqui, ó. Falamos também que somos seres sensitivos que pensam, não seres pensantes que sentem. Então a gente sente primeiro, depois a gente pensa. Mas também vai ocorrer ao contrário. Por quê? Porque você não aconteceu nenhum fato, não aconteceu nada, e você começa a pensar em determinadas coisas. O que acontece? Começa o processo contrário. Você começa a ter pensamentos que vão reverberar no seu corpo através das emoções. Então, inicialmente, para os fatos que acontecem na nossa vida, normalmente somos seres sensitivos que pensam. É que isso é que é percebido pelos nossos sistemas representacionais. Então a gente sente através daquela emoção que a gente sentiu, a gente interpreta através do sentimento e através dos nossos sistemas representacionais, que é a comunicação com o nosso mundo externo. Os sistemas representacionais nossos, eles têm essa função, né? Que é a comunicação com o nosso mundo externo. Ou seja, a nossa comunicação interna, que acontece interno na gente, e externo, que é feita com base nos nossos sentimentos. O que acontece internamente e externamente, a gente formaliza isso através dos nossos sentidos. Tá? Então, quais são os nossos sistemas representacionais? Visual, auditivo e sinestésico. Visual, através da visão, auditivo através da audição e o sinestésico através do tato, do olfato e da degustação. E também, recentemente, foi descoberto o digital. Aliás, não foi recentemente, já foi há algum tempo atrás, através da programação neurolinguística.
se descobriu o sistema digital, que é o diálogo interno que nós temos, cada um de nós temos, todos nós temos o diálogo interno. Seja bem-vinda, doutora Karina, a Graça, Valéria Almeida, muita gente chegando aí. Muito obrigado por vocês participarem de mais uma live. Poder da inteligência emocional. Então, os nossos sistemas representacionais visual, auditivo e sinestésico, e também, através da PNL, nós descobrimos o sistema nosso digital, que é o diálogo interno. Muito bem. Falamos também dos 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, tá? Vamos aqui, que é o autoconhecimento, o autocontrole emocional. Falamos da motivação, da consciência social e também vamos lá, aqui chegando aí. Autoconhecimento, autocontrole emocional, motivação e também consciência social e, por fim, os relacionamentos interpessoais. Falamos dos 5 pilares da inteligência emocional. Muito bem. O que você ganha? O que você ganha, gente, com isso, em ter inteligência emocional? A gente ganha equilíbrio emocional diante de situação de estresse constante, desafiadoras. Você ganha mais poder de decisão. Você tendo inteligência emocional, você ganha mais poder de decisão, diminuição da ansiedade no trabalho, principalmente, definição de metas mais inteligentes. Isso é ganho com a inteligência emocional. Juscelia, seja bem-vinda, Juscelia. Então, gente, inteligência emocional ajuda na construção de relacionamentos mais fortes, sucesso no trabalho e também te facilita alcançar objetivos profissionais e pessoais. Então, também ela pode te ajudar a você a se conectar com seus sentimentos, transformar a intenção em ação e também a tomar decisões mais equilibradas sobre o que é mais importante para você no seu dia a dia e dar prioridade também nas suas ações e projetos. Isso é ser inteligente emocionalmente. Legal isso, não é? Então vamos lá, muito bem. Outra coisa importante para eu falar aqui para você sobre inteligência emocional é o quê? Você sabia que os seus pensamentos ditam as suas emoções? O que eu falei lá atrás. Você sabia que aquilo que você pensa dita as suas emoções? Porque quando você pensa, você reverbera a emoção no seu corpo. Em Provérbios mesmo, fala muito sobre isso. Ó. Tem Provérbios aqui, ó. Provérbios diz o seguinte: o que você pensa, você se torna. Sim, eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando de Provérbios 23, 7. Assim como você pensa, assim você é. Ou você se torna. A Bíblia já nos fala isso. Há quantos mil anos, quantos milênios já foi escrita a Bíblia? Até na Bíblia já fala sobre isso. Sobre o pensamento, o poder do pensamento. O nosso poder do nosso pensamento. Como que isso acontece na nossa vida? Reverbera no nosso corpo e a emoção já instala. Você tem que entender como que isso funciona para você dar o significado correto. Então, até na física quântica, já foi constatado que nossos pensamentos influenciam diretamente no que nós nos tornamos.
física quântica, hein? Já foi constatado que nossos pensamentos influenciam diretamente em quem nós nos tornamos. Então, muito cuidado com o que você pensa. O que você tem pensado ultimamente? Você tem pensado em coisas mais positivas? Ou você tem pensado em coisas mais negativas? Isso faz você entrar numa onda dentro daquilo que você está pensando. Se é positivo, vai ser mais para o positivo. Se é no negativo, você vai pensar muito no negativo. E isso vai reverberar emoções negativas no seu corpo. Então, você precisa governar sobre as suas emoções. Na realidade, nós precisamos governar sobre o nosso corpo, nossas emoções e o nosso intelecto. Você tem que governar nesses 3 pilares. Como governar o seu corpo? Deixando ele submisso às suas emoções e ao seu intelecto. Você tem que comandar isso. O seu corpo ele tem que ser só aquilo que você precisa que ele seja. Você tem que estar no controle. Você que tem que estar no controle das suas emoções. Porque se você deixar, os seus pensamentos tomam conta e isso reverbera no seu corpo. E aí começa a aparecer até doenças. Começa a aparecer um monte de coisa. Crise, depressão, um monte de coisa. Se você não governar o seu corpo, o seu intelecto e os seus hábitos. Para você governar sobre o seu corpo, você precisa criar novos hábitos, frequentar novos ambientes, fazer network, interagir mais com outras pessoas e ambientes, ter novos desafios. Gente, isso é um ciclo, tem que acontecer constantemente, porque senão você cai num ciclo negativo e entra na depressão. Tem gente que vive muito tempo no passado ou muito tempo no futuro. O futuro te dá muita ansiedade e o seu passado te leva à depressão. Se você passar muito tempo no passado, reverbera no seu corpo emoções negativas e isso te leva à depressão. Nós temos que passar 10% no passado para buscar informações, 20% no futuro para você fazer projeções, projetos para o seu futuro e 70% no presente, porque aqui é que acontece tudo, aqui é que acontecem as suas emoções. Então, para você governar o seu QI, o seu intelecto, né, você começa a governar sobre os seus pensamentos, como eu disse há pouco. Seus pensamentos ditam as suas emoções e vice-versa. Então, você tem que governar aquilo que você pensa também. Lembra que falamos isso lá atrás? Que somos seres sensitivos que pensam e não seres pensantes que sentem? Só que você também tem a capacidade de pensar antes de sentir. Por quê? Porque se não aconteceu nenhum fato naquele momento, não vai existir uma emoção. Mas se você começar a pensar, dependendo daquilo que você está pensando, vai acontecer a emoção e vai reverberar no seu corpo. E os seus pensamentos devem ser geridos por você. Porque você é que quer governar, você tem que governar nas 3 esferas. Deve também gerir os seus pensamentos, porque você, se você não gerir os seus pensamentos, você estará fadado ao fracasso, à doença, ao desequilíbrio emocional, porque os seus pensamentos estão fracos, eles estão negativos. Aí, ó, boa noite, Gerliane, Viviane, Viviarte, Tamara, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Então, os seus pensamentos, se eles estão negativos, se eles estão fracos, você está sujeito a fracasso, a doença, a desequilíbrio emocional. Por quê? Porque seus pensamentos estão fracos, eles estão negativos, e isso reverbera no seu corpo e nas suas emoções, e consequentemente nos seus comportamentos e nos seus resultados. Por que os seus resultados estão do jeito que está hoje?
Por que você não consegue alcançar os seus resultados de forma mais adequada? Porque você está desequilibrado emocionalmente. E quais são as 3 esferas que eu acabei de falar aqui para vocês? É você governar no seu corpo, nas suas emoções e no seu intelecto. Então, 3 esferas: corpo, emoção e intelecto. Emoção é a inteligência emocional, o intelecto é o QI, coeficiente intelectual, e no seu corpo, para saber o que está acontecendo. Quando acontecer alguma coisa no seu corpo, você tem que parar e dar uma analisada, ver que sentimento que está ali, como que eu posso ressignificar isso, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso. Isso, gente, vai te trazer um alento muito grande. Daí você me pergunta, como que eu faço isso, Ricardo? Como que eu faço isso? Então, primeiro é tendo bons pensamentos, virando os seus pensamentos do negativo para o positivo, virando os seus pensamentos da parte negativa para a parte positiva. Como que eu tenho bons pensamentos, hein? Buscando caminhos diferentes. Primeiro você tem que entender por que eu estou pensando assim. Por que eu estou pensando negativamente? Eu tenho que começar a ler coisas importantes. Televisão, por exemplo. Se você assiste muito televisão, esse é um caminho que vai colocando drives na sua mente, que vai fazendo você ficar com mais medo do que tudo. Só vê notícia ruim, só vê coisa ruim na televisão. E aí? Se você vê muita coisa ruim, se você gosta de ler jornal que tem só notícia de assassinato, de roubo, disso ou daquilo, o que seu cérebro vai ficar virado? Ele vai ficar virado para essa parte negativa. Então, eu tenho que buscar conhecimentos, buscar coisas boas, ler coisas boas, assistir coisas boas, coisas importantes, fazer coisas boas, fazer coisas positivas. Para quê? Para que meu cérebro foque no positivo, foque nas coisas boas, foque na coisa importante. Ler livros que vão me trazer benefícios positivos. Porque se eu ficar só no negativo, o que vai acontecer, gente? Meu cérebro vai ficar só com medo. Eu já tenho um viés, nós já temos um viés cognitivo negativo. Isso é fato. Isso é comprovado pela neurociência. Um viés cognitivo negativo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer te proteger o tempo todo e gastar o mínimo de energia possível. Quando você toma uma decisão, por exemplo, de fazer alguma coisa, o seu cérebro já vai para o negativo. Não vai fazer não. Por isso que a gente fala lá na PNL que tem o diálogo interno. Esse é o diálogo interno que a gente tem. Que a gente tem aí eu costumo colocar esse exemplo, que nós temos um anjinho positivo e o outro negativo lá. Ó. Uma vozinha, né? Não é nem anjinho, não. Uma vozinha positiva e a outra vozinha negativa. Você levanta de manhã e fala assim, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer uma caminhada. Aí a vozinha positiva fala com você assim, não, vai sim, vai ser muito bom para você, nossa, vai ser ótimo, você vai emagrecer, você vai ficar ótimo, seu corpo vai ficar saudável, vai sim. Aí a outra vozinha fala assim, não mexe com isso não, nossa senhora, você vai cansar, vai ser muito difícil, vai ser complicado, nossa, você vai suar todo, mexe com isso não. Não é assim que a vozinha fica lá dentro da gente, internamente? O diálogo interno nosso fica assim. Aí você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que tomar uma decisão. Se você vai ouvir a vozinha negativa para você ficar na cama, porque a cama está mais quentinha, porque está gostoso, que está muito cedo, não sei o que, não vou levantar não. E a vozinha positiva lá, não, levanta sim, que você vai ganhar mais tempo, levanta mais cedo, troca de roupa rapidinho, já vai para a caminhada, vai ser ótimo para você, vai ser ótimo para a sua saúde, tudo. A vozinha interna lá falando com você, seus pensamentos. Se você for para o lado negativo, o que vai acontecer? Você vai ficar na cama, você não vai levantar, você não vai querer ir para a sua caminhada.
Isso, gente, é também ter inteligência emocional. Qual que é a voz que você vai escutar? Porque tem muita gente que escuta a voz de ficar na cama que acha que isso é bom demais da conta. É ótimo dar uma dormidinha. Você não precisa de dormir o tempo todo. Você pode levantar mais cedo. Sim, pode levantar mais cedo? Sim, pode levantar mais cedo. Você pode ganhar tempo com isso? Sim, você pode ganhar tempo com isso. Você vai ter mais energia? Você vai ficar mais saudável? Sim, eu vou fazer uma caminhada. Então, é você realmente enxergar esses pontos positivos que o seu pensamento vem trazendo para você saber o que você vai fazer melhor. Então, participando de eventos positivos, buscando novos hábitos positivos, porque da forma que você pensa, você se torna. Porque você tem que governar sobre as suas emoções. Se você não governar sobre as suas emoções, ela vai governar sobre você. E vai te levar, talvez, para caminhos que você não gostaria de ir. E por que eu tenho que governar sobre as minhas emoções? Porque conforme você sente as suas emoções, elas vão ditando os seus comportamentos. Acabei de falar aqui agora. Qual que é o comportamento que você tem pela manhã? Eu vou levantar e sair e vou caminhar? Ou eu não vou levantar, não vou sair, vou ficar quentinho debaixo da coberta, quietinho, não vou fazer nada. Você vai ditar qual que vai ser o comportamento que você vai ter diante daquilo que você está sentindo. E você tem os resultados que você tem hoje aí por conta das suas emoções, por conta dos seus pensamentos que reverberam nas suas emoções e no seu corpo, que ditam a sua vida. Porque se você não controlar eles, eles vão controlar você. E aí? Ficou claro aí para vocês? Fala para mim aqui. Você conseguiu acompanhar o processo que passamos aqui no nosso dia a dia? É isso que a gente tem no nosso dia a dia. As nossas emoções vão tomando conta. Se você não gerir as suas emoções, elas vão gerir você. Depois, quando você se der conta, já se passou muito tempo. Então vamos lá. Isso, gente, acontece a todo instante com você. Acontece a todo instante comigo. Se eu não prestar atenção nesses fatos, nesses acontecimentos, tudo vai passar por você e você vai começar a reagir instintivamente, sem dominar, sem governar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então olha só o que eu falei aqui agora. Se você não prestar atenção nesses fatos, quais fatos? O que acontece com você no seu dia a dia? Se você está tomando a melhor decisão ou se não está tomando a melhor decisão nesses acontecimentos, tudo vai passar por você e você vai fazer o quê? Vai começar a reagir. O que é reação? Reação instintiva. É aquilo que você já tem lá dentro do seu inconsciente, você simplesmente só reage. Só isso. Você só reage. Você não age. Você agir é você pensar com antecedência. Você ter um tempo para você digerir aquilo e saber a melhor atitude que você vai tomar. A reação é instintiva, eu simplesmente faço. E se você tem bons hábitos, se você tem uma forma de agir de forma positiva, você sempre age de forma positiva, você sempre tenta buscar o melhor resultado para você, qual o hábito que você cria? De agir instintivamente, positivamente. Então, se você não dominar isso, isso vai te dominar. Se você não governar os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles vão governar você. Porque isso que eu estou passando aqui para você, aqui agora, é sobre inteligência emocional. Isso é você controlar a sua inteligência emocional. É você governar naquilo que você precisa governar. Governar os seus sentimentos, governar os seus pensamentos e o seu intelecto.
que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que eu estou buscando de conhecimento? Ou o que eu tenho de conhecimento? Meu conhecimento está bom? É o primeiro passo, a Ione falou isso mesmo, Ione. É o primeiro passo, é nos observar. O que eu estou buscando? O que eu estou sentindo? Eu estou no caminho certo? Não estou? Eu tenho que mudar minha rota? Eu tenho que fazer uma metanoia, mudar literalmente o caminho que eu estou seguindo? Onde que eu preciso melhorar? Onde que eu preciso governar? O que mais eu preciso fazer para sair do patamar que eu me encontro hoje? É tomar consciência. Primeiro nós temos que tomar consciência e começar a se observar. Isso faz muito parte da inteligência emocional. Daí nós entramos no patamar da consciência emocional, que é o quê? Que é o despertar da inteligência emocional. Que é aquele primeiro passo, o primeiro passo dado, onde identificamos e delimitamos aquela neblina por trás do nosso humor, para assumirmos realmente o controle e sentirmos-nos mais competentes em nossas vidas. Então, quando você assume o controle, a partir daquele momento que você começa a observar e controlar aqueles sentimentos que estão dentro, que estão vindo através daquelas emoções, dando novos significados, instalando novas crenças. Muito bem, então um grande problema hoje realmente é a gestão das nossas emoções. Você já ouviu dizer que as pessoas são contratadas pelo QI, que é o coeficiente intelectual, pelos currículos, pela parte técnica, e são demitidas pelo QE, que é o coeficiente emocional, que é demitida pelos seus comportamentos, pelos seus relacionamentos e pelos seus resultados? É o que mais acontece hoje, gente, em dia. Hoje em dia é o que mais acontece. Resultados. Lembra que eu falei? Acontece um fato, gera em você uma emoção. Essa emoção te gera um sentimento, esse sentimento te gera, você dá um significado para ele, e ele automaticamente instala em você uma crença. A partir dessa crença, é esse ciclo que nós vamos falar mais à frente. A partir dessa crença, o que acontece? Eu começo a ter comportamentos e começo a ter os meus resultados. Então tá aí, ó. É demitido por quê? Pelo comportamento, pelos relacionamentos e pelos seus resultados. Isso, 73% das pessoas que são demitidas pelo QE, o coeficiente emocional. O que leva alguém a brigar com o cônjuge, a brigar com os filhos, a discutir no trânsito? Gente, discussão no trânsito é um negócio fora do comum, é emocional. As pessoas, a grande maioria das pessoas estão desequilibradas emocionalmente, principalmente no trânsito. A pessoa discute porque o outro fechou ele, vai lá, arranca uma arma, dá um tiro no cara. A pessoa dessa tem controle emocional? Nenhum. O que leva a pessoa a discutir e perder a razão? É a falta de governo das emoções, é a falta de gestão das emoções. Uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela não entra nessa. Ela é equilibrada. Ela sabe aonde que o desequilíbrio dela inicia e aonde que ela tem que parar. Opa, é essa hora aqui que eu tenho que parar. E isso é gestão das emoções. Muito bem, vamos em frente aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Fala aqui pra mim. Alguma dúvida? Você está com alguma dúvida? Vamos aqui abrir agora para as perguntas para a gente ver se está todo mundo acompanhando aí certinho. Então vamos lá. Se não tiver pergunta, a gente vai seguir em frente aqui, ó. Significa que está todo mundo entendendo o que está sendo explicado, o que está sendo informado. Significa que está tudo muito claro. Está todo mundo bem explicadinho, né? Então vamos lá.
Vamos em frente. Quando nós iniciamos lá a nossa jornada de live, semana passada, nós falamos também das crenças. Eu expliquei o que é a crença. A crença é tudo aquilo que você acredita como sendo verdade absoluta. Tudo aquilo que você acredita como sendo verdade absoluta é uma crença. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você também não pode. É uma crença. É uma crença sua. É aquilo que você acredita como uma verdade absoluta. Olha, gente, mesmo que você não saiba conscientemente, tem muitas crenças instaladas em você. Por isso é importante a gente passar por determinados processos. O processo de coaching, por exemplo, a gente descobre tanta coisa. Muita coisa. Que a gente pode ressignificar. Que a gente consegue tratar isso na raiz da emoção. Olha, mesmo que você não saiba conscientemente, muitas informações estão no seu inconsciente, desde a sua fase intrauterina, ou seja, desde quando você estava lá guardadinho ou guardadinha na barriga da sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe teve lá as emoções dela e que ela repassava diretamente para você todos aqueles sentimentos e vibrações. Isso mesmo. Então você sentia tudo o que ela passava juntinho com ela. Então já estava sendo instalado algumas emoções dentro do seu inconsciente, mesmo sem você saber. Então, se ela teve momentos difíceis, você já, antes mesmo de nascer, já começou a guardar esses sentimentos. Então, se ela teve momentos vibrantes, momentos maravilhosos, você também sentia tudo isso lá dentro, guardadinho na barriga da sua mãe, só recebendo as informações no seu inconsciente. Então, desde antes da gente nascer, a gente já começa a ter emoções sendo reverberada através da nossa mãe. Informação importante é essa, hein? Sim ou não? Talvez muitos de vocês não sabiam disso. Escreva aí para mim assim, ó, putz. O putz significa uma coisa que você ainda não tinha ouvido ou tinha visto. Então escreva assim, ó, putz. É só para a gente brincar um pouquinho, descontrair aqui, gente. Mas isso é uma coisa muito importante da gente saber. Porque às vezes a sua mãe teve uma gestação muito difícil, brigas constantes. Então você já nasceu aquela criança agitada. Por quê, hein? Por que tem crianças aí que são hiperativas, agitadas demais? Que já teve algumas emoções que foram instaladas lá atrás, quando estava até mesmo dentro da barriga da própria mãe. Então, durante toda a sua vida, a nossa vida, você viveu em um ambiente, nós vivemos, né, em um ambiente que nós fomos sendo forjados. O que é sendo forjados? Sendo construídos. Nós fomos sendo construídos. Você foi adquirindo crenças durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, você foi criando crenças, acreditando em determinadas coisas. Se a sua família era católica, por exemplo, você tem uma grande chance de ser uma pessoa católica. Se os seus pais acreditavam que chupar manga e tomar leite fazia mal, quem tinha isso aqui, hein? Das antigas aí, ó. Chupar manga e tomar leite fazia mal. Na minha casa mesmo tinha isso. Minha mãe falava muito isso. Ó, não pode chupar manga com leite, tomar leite não. Hoje faz batida aí de tudo quanto é jeito de você pensar. Não faz mal nenhum. Talvez um dia aconteceu lá onde ela morava e ela trouxe isso pra gente. Trouxe isso para a família.
Tem um caso que conta assim, uma moça do interior casou e foi morar na capital. Então, na época de Natal, ela colocou a mesa, né, para servir a ceia, e na mesa ela já deixou o peru partido. O peru, né, de Natal, partido ao meio. E o marido chegou e olhou aquilo e falou assim: o que é isso? Já partiram o peru? Aí a mulher falou assim: uai, como assim? O peru é partido? Ele falou: não, de jeito nenhum, o peru não é partido. O peru se parte na ceia de Natal. Ele não é partido antes. Aí ela não entendeu, falou assim: ó, lá em casa sempre se viu o peru partido. Como que isso? Como que é isso? Como que funciona isso? E ela ligou para a mãe dela e falou assim: mãe, por que aí em casa serve o peru partido? E o fulano aqui falou comigo, meu marido falou comigo, que o peru não serve partido, o peru serve inteiro e se parte na hora da ceia. Gente, olha como que é instalada uma crença. Perceba bem, você faz coisas que você nem sabe por que você faz. Simplesmente você faz. Porque você aprendeu a fazer daquele jeito e você acha que aquele jeito é o jeito certo. Então o que acontece? Ela ligou para a mãe dela. E a mãe dela, olha, a mãe dela não sabia porque ela também fazia isso. A mãe dela também não sabia porque que ela partia o peru da ceia de Natal para servir na mesa. Ela falou: minha filha, toda a vida nós fizemos isso, lá em casa sempre foi, o peru sempre foi partido. Como assim? Não, porque o fulano aqui falou que o peru não é partido na ceia de Natal, não é antes, é na ceia. Ah, tá. E a mãe dela pegou e ligou para a mãe, ou seja, para a avó dela, para entender por que o peru era partido. Mãe, fulano de tal tá lá, porque eles estão até brigando lá, porque quem partiu o peru, aqui em casa sempre foi o peru, sempre foi partido. Por que partiram o peru? Porque, mãe, eu nunca soube por que eu parti o peru, eu aprendi com a senhora que o peru era partido, agora eu nunca entendi por que a senhora parte o peru, mãe. Agora até eu tô curiosa, a filha perguntando, até eu tô curiosa, porque a vida toda aqui em casa servimos o peru partido. E aí? Aí a mãe dela simplesmente respondeu o seguinte: minha filha, aqui em casa eu sempre servi o peru partido porque o forno é muito pequeno. Então a gente cortava ele no meio, fazia uma parte e depois eu fazia a outra parte. Olha isso, gente. E a mãe da mãe não sabia por que ela fazia. A mãe da menina também não sabia por que ela fazia. E a menina também começou a fazer porque via a mãe fazendo e tá tudo bem. Tá tudo bem. A Tamara até riu aí, né, Tamara? Já deve ter escutado isso aí já, né, Tamara? Então, perceba bem o que é uma crença. É o que você acredita como sendo verdade absoluta. Às vezes você está fazendo coisas que você nem sabe por que você está fazendo e você está fazendo. São crenças. Se sua família, por exemplo, passou por dificuldades, você tem uma grande chance de ter uma crença instalada em você, um bloqueio instalado em você por escassez, por exemplo. Falta de alguma coisa, você passou alguma falta de alguma coisa, você tem essa crença instalada em você. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Isso é crença. Como que uma crença é instalada? Eu falei aqui agora. Então, ó, eu contei lá atrás também uma outra historinha da menina que quando criança passava o carrinho de sorvete na porta da casa dela e ela corria lá para a mãe dela para pedir o dinheiro para comprar o sorvete. Daí a mãe dela logo falava assim: não tem dinheiro não, menino, não tem dinheiro não, vai procurar lá com seu pai. Então daí ela corria no pai e o pai pegava o dinheiro, passava para ela comprar o sorvete.
E ela comprava o sorvete. Pronto. O que acontecia? Naquele momento estava sendo instalada uma crença lá. Qual que foi essa crença? Qual que foi o significado que a menina deu para essa crença? Para esse fato que aconteceu, que gerou nela uma emoção, que deu um sentimento, que ela deu um significado para isso, instalou uma crença. Que mulher não precisa ter dinheiro. É só o homem que tem que ter dinheiro. Mulher não precisa ter dinheiro. Então, gente, isso foi só um significado que ela deu para aquele fato que aconteceu. Só que ela cresceu, virou adulta, e ela trabalha, faz o seu dinheiro, né? Só que não dá. Só que daí ela dá um jeito de gastar esse dinheiro todo. Para quê? Para ficar sem dinheiro. Depois fala assim, não sei o que acontece comigo. Eu não sei o que acontece comigo. Eu nunca tenho dinheiro. Por quê? Porque ela tem uma crença instalada que mulher não precisa ter dinheiro. Numa sessão de coaching você mata isso na hora. Através de quê? Através de perguntas, através da própria sessão, que tem todo um processo que precisa ser passado. Então, é legal isso, é importante a gente saber isso. Gente, isso é muito sério. Você entender isso e buscar entender algumas coisas que estão acontecendo com você aí, ó, para você poder fazer um trabalho de ressignificar essas coisas que estão acontecendo aí com você. Isso mesmo. O que pode estar acontecendo aí com você que você precisa de fazer, de dar um novo significado para isso, para você mudar? Ressignificar, esse é o ponto chave que nós precisamos fazer com o que acontece com a gente. Quando você tem inteligência emocional, você consegue facilmente descobrir isso por conta dos seus comportamentos e seus resultados. Fala, opa, meu comportamento está assim, eu tenho que mudar isso aqui. Isso não está legal. Opa, os meus resultados não estão vindo. O que está acontecendo? Em que eu estou acreditando? Se você não conseguir fazer isso sozinho, procure a ajuda de um profissional. Um coach, um psicólogo, um profissional que vai te ajudar a descobrir esses pontos fracos e reverter eles para pontos fortes. Isso é importante, descobrir essas crenças malditas que às vezes está te atrapalhando você ir a prosperar na sua vida, a você conquistar os seus objetivos, a bater as suas metas. Isso é extremamente importante. Você já ouviu falar aí, ó, talvez aí na sua casa ou na casa de alguém ou de um vizinho? Alguma vez você já ouviu falar? Principalmente as crenças são pesadas em cima do dinheiro, né? Que dinheiro não dá em árvore? Que dinheiro não é capim? Quem já ouviu falar isso aí, gente? Fala aí pra mim. Vai lavar a mão, menino, porque você mexeu com dinheiro agora. Olha isso. Olha uma crença que está sendo instalada aí. Ontem mesmo, aqui em casa, tinha umas amiguinhas da minha filha aqui, aí uma falou para outra assim, exatamente isso. Aí, ó, a Tamara aí, ó, eu já falei isso. É a comunicação nossa. Às vezes você recebeu isso lá atrás e você está passando para os seus filhos e não sabe por que você está passando. E às vezes você está passando no sentido até mesmo de resguardar ele de uma outra coisa, não do dinheiro. Mas aí o significado que ele pode estar dando em cima disso aí? Que o dinheiro é sujo? Então se ele dá um significado que o dinheiro é sujo, ele tem uma crença instalada, que o dinheiro é sujo. Então o que vai acontecer? O dinheiro não precisa de vir, não pode vir na minha mão porque dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Eu tenho que ficar longe do dinheiro. Olha que crença maldita. Instalada assim, ó, num piscar de olhos. Aí, ó, eu também, ó. Ontem mesmo aqui em casa aconteceu isso. As amiguinhas da minha filha falando aqui, tal, pegaram no dinheiro, uma deu um dinheiro para outra, aqui porque tinha um aniversáriozinho aqui, e ela tava pegando o dinheiro, aí então já logo surgiu, a amiguinha dela já logo falou, vai lavar sua mão aí, ó, que agora vocês pegaram no dinheiro aqui tem que lavar a mão. Criança, gente.
7 anos de idade. Tá igual uma esponja assim, ó, recebendo tudo, ó. Tudo que chega perto, suga e aprende. Já estava sendo instalado lá, principalmente na minha filha, uma outra crença. Amigos, amiguinha, ela confia na amiga. Já estava sendo instalado, opa, dinheiro é sujo. Opa, eu já entrei logo na conversa e expliquei para elas que o lavar a mão não é por conta do dinheiro. O lavar a mão é por uma questão de higienizar as mãos. Porque vocês vão comer agora, vocês vão se alimentar. Então, se tem nada sobre dinheiro, é porque você pegou no dinheiro, você tem que lavar sua mão. Então é a comunicação. Como que eu estou comunicando isso? Principalmente para as crianças. E a gente, muitas vezes, a gente reforça isso com a gente mesmo, na nossa comunicação. Então, higienizar as mãos. Gente, agora chegou a hora da gente lavar as mãos ali, porque agora nós vamos alimentar. Vamos lá? Falei nada sobre dinheiro. Agora, se eu falar, vai reforçar a crença negativa, que dinheiro é sujo. Se o dinheiro é sujo, eu tenho que ficar longe do dinheiro. O dinheiro é sujo. É um significado que eu estou dando. É uma crença que está sendo instalada. Então, daí estão os significados que damos para os fatos que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Gente, é na idade de 1 até 7 anos nós estamos tendo uma formação do nosso caráter. Nós estamos como igual uma esponja, acabei de falar, sugando tudo e qualquer tipo de informação que nós temos no nosso dia a dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as crianças. E não é só nessa idade, não. Nós instalamos crença até quando a gente está adulto. A gente instala a crença com a vida inteira. Tem que explicar tudo, exatamente. Ó. Tem que estar atento o tempo inteiro. O que você está recebendo? Qual o significado que você está dando para aquilo que você está vivendo no seu dia a dia? Você vai ver aqui um pouquinho mais para frente as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras, que eu vou falar sobre elas aqui também. Vai ser muito importante você ficar aí até o final da live. Você quer ver mais uma aqui, ó? A sua mãe acorda de manhã. Você tá lá, prontinha para sair para o trabalho. Prontinha, tudo certo, tudo beleza. Ela olha para você e diz assim: minha filha, eu essa noite sonhei com você. Pronto, gente, acabou. Você já vira o seu foco todo para aquilo. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo. Você, opa, minha mãe sonhou comigo. O que aconteceu? O que aconteceu? E ela continua lá falando: sonhei com você, minha filha. E você já impaciente, já fala com ela: minha mãe, pelo amor de Deus, fala o que aconteceu, fala logo. O que foi que você sonhou, minha mãe? Sonhei que você tinha morrido. Ai, meu Deus do céu. Foi horrível. Pronto. Acabou. Isso aí, gente, já é o suficiente para você nem sair de casa naquele dia, nem sair para trabalhar mais. Não é verdade? Quem mais que a gente acredita, hein? Se minha mãe sonhou comigo que eu morri, meu Deus, nossa mãe. Isso tem uma grande chance mesmo de acontecer, não tem? Tem ou não tem? Você não vai nem trabalhar naquele dia, não vai? Que realmente vai acontecer alguma coisa. Minha mãe sonhou. Nossa mãe. Crença. E quem a gente mais acredita nessa vida, né? No pai e na mãe? O nosso pai e mãe não são os nossos heróis? A sua mãe é uma bruxa malvada porque ela falou isso com você? Não, de forma alguma. Ela simplesmente acha que aquilo é uma possibilidade. E ela pega e fala pra você. Não é os nossos pais que a gente acredita mais? Então se minha mãe falou, putz, ferrou. Agora, vamos reverter essa situação aqui, ó. E se fosse um mendigo que você encontrou lá na rua, dissesse a mesma coisa pra você, você acreditaria? Pois é.
Isso aí, ó, tá falando aí, ó. Comentário desnecessário, e é verdade. Mas ela, na falta de maldade, foi sem maldade nenhuma, ela simplesmente falou pra você isso, uma coisa que ela achou que ia ser importante falar pra você. Por isso que eu perguntei, por isso que eu falei que ó, ela é uma bruxa malvada? Não, não, de forma alguma. Ela simplesmente expressou aquilo que ela queria pra você, achando que talvez estaria até te protegendo. Quando fala pra gente lavar a mão e fala que o dinheiro é sujo, da mesma forma, ela está querendo te proteger, mas ao mesmo tempo ela está instalando o quê? Uma crença negativa. Agora, se o mendigo falasse a mesma coisa para você, mendigo que você nunca viu, se encontrasse com ele lá na rua, você acreditaria? Gente, com certeza que não, não é? Você nem conhece aquele cara. Você vai dizer o seguinte: ah, esse cara é louco. E pronto. Então é isso aí. Pronto, acabou. Resolvido. Olha só como é que você ressignificou uma coisa rápida. Agora, só que é a sua mãe. E aí? É a sua mãe que falou pra você. Ela é uma pessoa extremamente importante na sua vida. Se ela falou, tem uma grande possibilidade de acontecer. Sim ou não? Então, é isso aí, ó. Tudo isso são crenças. São crenças que vão sendo instaladas no nosso inconsciente o tempo inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que observar os nossos comportamentos. Por que eu estou comportando assim? Os nossos sentimentos. O que está acontecendo comigo agora? Então, gente, ó, crenças é tudo aquilo que eu acredito como sendo uma verdade absoluta, ok? Vamos em frente aqui. Então, assim, ó, presta atenção aqui. As crenças, elas são determinantes para os nossos resultados de vida. Você é aquilo que você acredita. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso. Muito bem. Vamos descobrir aqui quais são os tipos de crenças que existem. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de crenças. Crenças hereditárias, por exemplo, que é tudo aquilo que a pessoa ouve dos pais e observa em seu sistema familiar desde a infância. Acabei de citar alguns exemplos aqui. Você vai crescendo, você vai sendo forjado. Você vai sendo construído. Com o quê? Com aquelas crenças familiares. Se a família é católica, você tem uma grande chance de ser católico. Se a família gosta de tomar refrigerante, você vai ser uma pessoa que vai tomar refrigerante. Tá tudo bem. Então a família, aqui em casa não entra refrigerante. Você vai ser forjado, você vai ser construído a não gostar de refrigerante. É uma crença. E isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Seja bem-vinda, Natália, a Aninha, a Ana Sênio. Tá aí essa galera aí da pesada. Muito bem. Vamos lá. O Gabriel tá aí também, ó. Gabriel Gonçalves. Seja bem-vindo, Gabriel. Vamos pra cima aqui, gente. Então, crenças hereditárias são essas crenças que eu acabei de falar pra você aqui, ó. É tudo aquilo que a pessoa ouve dos pais e observa em seu sistema familiar desde a infância. A minha mãe faz assim, eu expliquei até a crença lá do peru partido. A mãe parte o peru, passou 3 gerações, e na terceira geração a menina partiu o peru e nem sabia por que partiu o peru. Era simplesmente porque a avó dela tinha um forno pequeno, então ela tinha que partir o peru e colocar uma parte e depois a outra parte. Olha isso. Presta atenção no que você está vivendo no seu dia a dia. No que você está acreditando. Quais são os comportamentos e os resultados que você está tendo hoje com relação à sua vida, das suas crenças. Tem as crenças sociais, que são crenças populares impostas pela mídia em geral e pela sociedade.
E tem as crenças que são criadas a partir da nossa experiência individual. Você fez alguma coisa que deu um resultado positivo, você sabe, opa, se eu fizer desse jeito eu vou continuar tendo um resultado positivo. Você fez alguma coisa que deu um resultado negativo, fala, opa, isso aqui eu não posso fazer mais. Então você acredita que aquilo não dá certo. Então isso são crenças individuais. E as crenças limitantes, hein? Aí é que tá. As crenças limitantes estão viradas para aqueles pensamentos negativos, criados sucessivamente, geralmente no período da infância e desenvolvido também ao longo da nossa vida. São as crenças limitantes. Ah, eu não consigo fazer isso aí não. Ah, isso aí é muito difícil para mim. Ah, esse resultado aí, meu Deus do céu, isso é terrível para mim. É uma crença. Você acredita que não pode? Não pode. São crenças limitantes. E o contrário delas são o quê? São as crenças fortalecedoras, que são pensamentos positivos, que nos empoderam constantemente, que é você virar isso para o positivo. Trabalhar as crenças fortalecedoras é você virar exatamente isso para o positivo. Trabalhar tudo no positivo. Eu consigo, eu posso, eu vou para frente, eu vou conseguir, eu tô na linha certa. E usar até da metanoia aí para virar literalmente o rumo da sua vida para poder conseguir aqueles objetivos que você já traçou. Então como que tudo isso acontece, hein, gente? Como que são instaladas essas crenças? Nós temos vários modelos aqui nas historinhas que eu contei para trás. Então agora nós vamos entrar no ciclo das crenças, explicar como que funciona o ciclo das crenças aqui para você. Eu dei alguns exemplos aqui atrás, mas vou reforçar agora. Então, acontece um fato. Daí, esse fato, ele vai gerar em você uma emoção. Que você vai interpretar essa emoção através do sentimento. Logo em seguida, você dá para esse sentimento um significado. Opa! Daí já vem, se instala em você uma crença. E logo em seguida você começa a ter os seus resultados, os seus comportamentos. Então, aí já formou o ciclo da crença. Lembra que eu falei da menininha lá atrás? Ela foi procurar com a mãe o dinheiro, a mãe não tinha o dinheiro, ela procurou com o pai, a mãe já falou, não tem dinheiro não, menino, vai procurar com seu pai. Ela já foi procurar com o pai tirou a moedinha e deu para ela. Então aconteceu um fato, gerou uma emoção, que ela interpretou essa emoção através do sentimento e logo em seguida ela deu um significado. Qual o significado que ela deu? Mulher não precisa de ter dinheiro. O homem que precisa ter dinheiro. Então está aí instalada uma crença. Qual foi o comportamento que ela teve, os resultados que ela teve. Todo dinheiro que ela ganhava, ela gastava. Todo dinheiro que ela ganhava, ela gastava. Nunca tinha dinheiro. Por quê? Porque ela tinha uma crença instalada que não precisava de ter dinheiro. Está aí o ciclo das crenças. Logo está formado um ciclo das crenças, porque tudo volta a acontecer novamente em outros momentos da vida nossa. Que você cria o hábito. Então, acontece um fato, todo fato é acompanhado de uma emoção. Tudo que acontece na sua vida tem emoção, menor ou maior, mas tem emoção. Logo você interpreta essa emoção através do sentimento. Em seguida você dá a esse sentimento um significado. Opa, tá aí, ó. Daí vem e se instala em você uma crença. Em seguida você começa a ter os seus comportamentos e seus resultados. Muito bem, esse é o ciclo das crenças. Até, gente, pela comunicação. Olha só, nós vamos trocar o fato pela comunicação. Você instala a crença através até da comunicação. Comunicação sua com a outra pessoa e você com você mesmo. Então, olha, vamos lá. Até na comunicação você instala crenças em você e nas outras pessoas. É só você mudar o acontecimento, o fato, por exemplo, pela comunicação. O que você tem comunicado com você mesmo? Vou citar aqui para vocês alguns exemplos de comunicação que você pode estar falando para você mesmo e além de instalar uma crença
que pode ser positiva ou pode ser negativa, você fica fortalecendo ela o tempo inteiro. Através do quê? Da comunicação. Por exemplo, as crenças limitantes que eu citei lá atrás. Isso aí não é para mim. Já ouviu falar isso? Quantas pessoas falam isso? Isso aí, ó. Isso aí não é para mim, não. Isso aí é só pra gente rico. Isso aí é só pra gente não sei o quê. Vai colocando. Então, isso aí é o quê? Falta de confiança. Falta de merecimento. Outro exemplo aqui. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Quem já ouviu falar isso? Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se você ouve falar isso muito dentro da sua casa, se você tem amigos que falam muito isso, você está reforçando a sua crença cada vez mais, cada vez mais. Isso é o quê? Falta de merecimento, falta de prosperidade. Você já tem isso instalado em você. Por quê? Porque você fala isso o tempo todo e você reforça isso o tempo todo. Crença limitante. Felicidade dura pouco. Felicidade dura pouco. Quem já ouviu falar isso aí? E se você fala isso, muda essa fala sua. Aí, ó, putz. Tamara já colocou aí, ó. Putz. E é verdade. A gente fica comunicando isso o tempo todo, julgando para o nosso inconsciente. Felicidade dura pouco. Isso é questão de identidade, gente. Isso é questão de merecimento. Você acha que você não merece determinadas coisas. E isso está instalado. E você precisa de reverter isso aí, dar um novo significado para isso. Outra coisa, sou velho demais para isso. Ah, não, isso aí não dá para mim não. Ô, menino, você não está vendo a minha idade, não? Que idade, gente? Não existe idade para isso, não. Não existe idade para as coisas, não. A gente, depois que começou a internet aí, a gente vê coisas aí do arco da velha. Pessoas de 80 anos aí formando em faculdade. E daí? Ele vai atrás do objetivo dele. Ele vai em direção ao objetivo dele. Não tem esse negócio de tô velho demais para isso, não. Você vê gente cabeça branca aí e ó, forte, saudável. E acha que os músculos não funcionam mais? Funciona. É só você querer e colocar dentro da sua mente que você consegue fazer aquilo que você quer. Então isso é crença de incapacidade, de autoimagem. São bloqueios que a gente vai colocando na nossa vida. Eu não consigo vender. Venda não é para mim. Aí, ó. A Andrea Gouzemer. Ah, parece que está falando para mim. E é verdade, André. Isso acontece no nosso dia a dia. E a gente fica fazendo isso com a gente o tempo inteiro. Inconscientemente. Por quê? Porque você aprendeu dessa forma. Você tem amigos que quando você fala isso, eles vibram. Então, está na hora de você começar a rever suas amizades. Então, olha só. Eu não consigo vender. Gente, vendas. Todos nós nascemos vendedores. Todos nós negociamos um dia. Todos nós vendemos alguma coisa ou negociamos alguma coisa um dia. Então, quando você fala que você não consegue uma coisa, isso aí não é para mim. Vendas, por exemplo, é relacionamento. Se você não gosta de vender, você não gosta de se relacionar. Você tem medo. Então, esses exemplos de crenças limitantes aqui é que vai condicionando a gente no nosso dia a dia e deixando a gente para trás. E os resultados que a gente tem hoje é em relação a isso, às nossas crenças. O nosso sistema de crença, o que você está acreditando. Então, ó, uma coisa aqui que às vezes por exemplo, eu tinha muito isso. As coisas precisam serem perfeitas. Eu parei com isso. Sabe por quê? Porque perfeccionismo, as pessoas acham que é coisa boa.
mas não é, vou te dizer aqui agora, não é, perfeccionismo não é coisa boa. Por quê? Porque entra a procrastinação junto com o perfeccionismo. A procrastinação não deixa você avançar. Você começa a fazer uma coisa e fala assim, ah não, agora não vai terminar não, porque eu acho que não tá legal. Ah não, acho que vou deixar para amanhã. Ah não, semana que vem. Procrastinação entra junto. Por quê? Porque nunca está pronto. Você nunca está pronto. Aquilo que você está fazendo nunca tá do jeito que você quer. Perfeccionismo. Perfeccionismo, às vezes as pessoas... Eu fui entrevistar uma pessoa uma vez, a pessoa fala assim, e ó, eu vou te falar uma coisa, eu sou perfeccionista, tá? Eu gosto das coisas muito bem feitinhas, se não tiver bem feitinho, eu não faço. Não contratei. Por quê? Ricardo, mas isso aí você precisa... Gente, isso é entendimento. O perfeccionismo é um defeito que nós temos. Porque você nunca está pronto. Você nunca deixa as coisas fluírem. Você quer tudo sempre muito bem feito. Muito. Se não tiver certinho aqui, não dá. Entra a procrastinação junto. E você nunca faz, e você nunca está pronto, e você nunca coloca a coisa para frente. Então, ó, as coisas precisam serem perfeitas. Não tem nada perfeito. 100% não dá. Então, para com isso, que isso aí é uma crença limitante. Daí você me pergunta, Ricardo, como que eu posso mudar isso? Como que eu posso mudar isso? Eu vou te explicar, trabalhando a sua comunicação. Como que você está comunicando com você? Buscando trabalhar com crenças fortalecedoras. O que você está colocando para dentro da sua comunicação aí? Você está comunicando com você bem? Você está comunicando com a sua família bem? Você está comunicando com as suas filhas bem? Isso é importante. Então vamos aqui para alguns exemplos de crença fortalecedora. Eu amo vender. Olha que coisa boa. Você mudou a forma de comunicar. Você está fortalecendo essa parte que talvez você tenha ela como negativa. Nossa, eu não gosto de vender. Não, eu amo vender. Para quê? Para que você vá gostando mais daquilo, você vai se capacitando mais, você vai trabalhando a sua autoestima para aquilo que você gosta menos. Eu reconheço o valor do meu trabalho. Olha que legal. Isso é reconhecimento. Isso é crença fortalecedora. Eu sou criativo e capaz de realizar grandes projetos. Isso é uma comunicação que eu faço comigo o tempo todo. Criatividade, foco, autoestima, motivação. Está tudo dentro dessa frase. Eu sou criativo e capaz de realizar grandes projetos. Olha que legal. É a comunicação. É a sua comunicação. Como que está a sua comunicação com você mesmo? Ela está sendo criativa? Ela está sendo positiva? Você está tendo segurança naquilo que você está falando? Logo aqui já vem outra frase. Ó. Eu sou seguro e por isso vendo muito mais todos os dias. Olha a frase como que muda. Vendas é o coração da minha empresa. Olha, reconhecimento, segurança. Eu supero as minhas metas de vendas, ou eu supero os meus objetivos todos os meses. Todo objetivo toda meta que eu coloco para mim, eu bato, eu alcanço. Isso é foco, isso é atitude, isso é reconhecimento, isso é motivação. Nós temos que trabalhar isso constantemente. A Carla, seja bem-vinda, Carla. Então, gente, isso são crenças fortalecedoras. Eu supero as minhas metas. Foco, atitude, reconhecimento, segurança, criatividade, trabalhar no positivo. Isso é você mudar o foco. Isso é você comunicar de forma correta, de forma positiva.
Lembra que falamos disso lá atrás? Pensamentos positivos, comunicação positiva, e isso reverbera nas suas emoções e você passa a governar as suas emoções, fazer efetivamente a gestão das suas emoções. Olha, o nosso cérebro, ele tem um poder fantástico, um poder fenomenal de mudar e se reestruturar. Se você quer fazer isso, você consegue. É só você começar a estudar um pouquinho mais, buscar o conhecimento. Tá nessas lives aqui agora, por exemplo, de live de conhecimento, para você saber como que funciona o seu emocional. Então nós chamamos isso, no nosso cérebro e na neurociência, nós chamamos isso de neuroplasticidade cerebral. É um nome um pouquinho complexo, mas tranquilo de falar. Neuroplasticidade cerebral. A neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, que é a capacidade do nosso sistema nervoso, ou seja, o nosso cérebro, o nosso cérebro tem de modificar sua estrutura e a função em decorrência dos padrões de experiência que nós tivemos. Então é a capacidade do nosso cérebro, que o nosso cérebro tem, de modificar, de se reorganizar para formar novas conexões neurais. Então como que você cria um hábito? Você tem que passar 7 dias, depois 21 dias, depois 42 dias, fazendo a mesma coisa. Você cria novos hábitos. Você reorganiza a forma do seu cérebro pensar. Você ressignifica aquilo que você está achando que não está legal na sua vida. Reorganizar. Ela cria novas conexões neurais. Cria novas pontes. Então na PNL, por exemplo, a gente trabalha fobias, por exemplo. As pessoas têm medo de uma barata. Que vê uma barata, parece que a barata é um dinossauro, vai engolir ela. É o quê? Isso aconteceu algum dia, de alguma forma. Ela criou essa fobia, esse medo. E tem lá no cérebro dela uma conexão neural que mostra instintivamente que quando ela vê a barata, o que ela tem que fazer? Subir em cima da mesa, gritar terrores e subir em cima da mesa. O que a gente faz na PNL? A gente busca ressignificar isso. Busca descobrir até mesmo algum momento que aconteceu lá atrás e faz uma ponte. O que é ressignificar? É você fazer uma ponte em cima daquilo que já aconteceu. Aconteceu um fato aqui, você faz uma ponte em cima daquilo, cria uma nova conexão neural e quando você for acionar aquilo, aciona por aqui, por essa ponte. É muito legal isso. Isso é da programação neurolinguística. A gente usa muito isso no coaching. Então, meus queridos e minhas queridas, tem jeito sim, tem jeito de resolver essas questões das crenças. Tem como você ressignificar isso tudo. Tudo que já aconteceu na sua vida, tem como ressignificar. Que já aconteceu quando você era criança, tem como ressignificar. A Ione tá falando, minha barata diminuiu bastante. Então você tem menos medo hoje, né, Ione? Tem que eliminar isso de uma vez por todas, né? Então, ó, o que aconteceu na sua vida adulta, o que aconteceu na sua vida quando criança, no que você tem, o que você tem acreditado, hein? Tem jeito sim de mudar e ressignificar, de mudar o seu mindset, a sua mentalidade, ajustar o seu propósito e colocar você no trilho da sua vida. Tem jeito sim, tá? Eu vou falar sobre isso aqui também mais pra frente. Só que eu vou deixar isso para nossa próxima parte da nossa live, da semana que vem. Pra gente falar na próxima live, tá bom? Sim, vamos dividir esse conteúdo aí para não ficar muito cansativo
para vocês. Acredito que você aprendeu um pouco, né? Aprendeu bastante, um pouco da inteligência emocional, aprendeu sobre as crenças, sobre os 5 pilares da inteligência emocional, sobre crenças, sobre ressignificados. Descobrimos talvez algumas crenças que estão aí instaladas em você, em algumas coisas que você já acredita, que você já pode começar a pensar nessas mudanças na sua comunicação, como que você está comunicando, se está comunicando mais negativamente, mais positivamente, em que você está acreditando, os significados que você está dando para alguma coisa, para as coisas que estão acontecendo na sua vida, ou que aconteceram na sua vida. Mas nós não vamos parar por aqui não, tá? Semana que vem vai ter mais. Vou trazer muitas novidades para vocês aqui no meu canal. Então, gente, semana que vem tem mais live de inteligência emocional. E nós vamos falar como ressignificar tudo isso aí, ó, que você já aprendeu hoje, tá bom? Você vai aprender como mudar as suas crenças, como ressignificar tudo isso. Legal? Tem alguma pergunta aí que alguém queira fazer? Muito bem. Então, até semana que vem. A gente volta com a nova live. O aprendizado não para. Obrigado, Ione. Um grande abraço para vocês e tamo junto até depois do fim. Tchau, galera. Grande abraço e até semana que vem. Obrigado, Tamara. Amei participar. Estamos em constantes reciclagem. A Ione falou aí. Boa noite, Andréia. Valeu, Andréia. Semana que vem tem mais. Nós vamos falar mais aí sobre inteligência emocional e vamos falar como que a gente vai mudar essas crenças aí, hein? Como que a gente vai tirar essas crenças limitantes aí pra gente mudar isso definitivamente. Legal? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!